Oi, turma do sétimo ano. Hoje nós vamos falar, dando sequência ao nosso capítulo, do espaço brasileiro agrário, capítulo 6. Nas últimas aulas, nós falamos sobre o extrativismo no Brasil, falamos da borracha, grupos primários e secundários. Hoje nós vamos começar na página 27 do capítulo de vocês, atividades agrícolas e fatores naturais. A agricultura, ela é uma atividade que utiliza o solo para o plantio e o cultivo de muitas plantas. O desenvolvimento dessa atividade depende de fatores naturais e socioeconômicos. Uma área, por exemplo, pode receber chuvas suficientes e apresentar solo fértil, mas o produtor pode não ter dinheiro para comprar sementes a fim de cultivá-la. Nesse caso, os aspectos naturais são favoráveis, mas o socioeconômico não. Quer dizer, se você tem uma terra boa e que você pode fazer uma agricultura boa, mas se você não tem sementes de qualidade, não vai adiantar nada. Você só tem a terra, você tem um solo bom, mas não tem sementes, porque você não tem dinheiro para comprá-las. Porque vocês sabem que na agricultura, para que a gente possa ter uma colheita boa, possa ter produtos bons, nós temos que ter sementes boas. E na maioria das vezes, as sementes elas são selecionadas pela sua qualidade. Muitas vezes, por exemplo, quando você faz uma agricultura do milho, não é porque as melhores sementes daquela agricultura que vão gerar bons frutos. Muitas vezes aquelas sementes são trabalhadas em laboratórios. E aí você tem que comprar essas sementes para você começar o seu cultivo, ok? Então, os fatores naturais que mais influenciam na agricultura é o clima, o relevo e o solo, né? Isso são fatores naturais, não tem como. Se você pegar uma terra muito ruim, essa terra não vai dar. Para ela poder dar alguma coisa nessa terra, ela teria que ter outros fatores, que aí vem do socioeconômico, que era uma irrigação, tratar o solo com fertilizantes, quer dizer, você vai ter que fazer um trabalho muito caro para que essa terra produza, ok? Então, a influência do clima na agricultura, a temperatura e a umidade são elementos do clima que exercem influência direta na agricultura. Agora, inundações, secas prolongadas, geadas, por exemplo, pode prejudicar toda a plantação, que é um caso que dá para a gente ver no caso do Nordeste. Em algumas regiões do Nordeste é extremamente seco, não tem chuva, o solo é improdutivo. Quer dizer, a maioria das pessoas que moram lá dificilmente tem uma agricultura, a não ser naquela condição que eu falei para vocês, em irrigações e investimentos naquela terra. Caso contrário, o sertanejo mesmo fica muito difícil ele ter uma terra produtiva num lugar tão ruim. No Brasil, a maior parte do território está localizado em zona tropical. Por isso, prevalecem climas quentes. Dessa forma, predominam as lavouras tropicais, como soja, cana-de-açúcar, algodão, café e cacau, das quais o Brasil é um dos maiores produtores mundiais. Alguns produtos que se desenvolvem melhor em climas frios, como o trigo, precisam ser importados, porque a produção nacional é insuficiente para atender ao consumo interno. Então, no nosso país, vocês sabem que, por ser um clima tropical, determinados alimentos são muito férteis aqui. Mas nós sabemos também que pode ocorrer o quê? A produção ela não ser tão viável, porque como nós não temos um clima frio, extremamente frio, e o trigo ele gosta muito do frio. E aqui no Brasil, a nossa produção seria feita mais na região sul, né? Mas mesmo assim é insuficiente para a quantidade de pessoas que nós temos. Ao longo do tempo, a humanidade vem desenvolvendo novas tecnologias para superar
e limite de impostos pela natureza. Quer dizer, você investe em tecnologia, porque aí você não depende tanto da natureza para que você tenha os produtos bons e de qualidade. Em relação à umidade, tanto o excesso quanto a escassez da água pode prejudicar as plantações. Nas áreas em que não chove durante o ano, é possível utilizar sistemas de irrigação. Foi aquilo que eu falei. Aí deixa de ser um fator é, da natureza para ser investimentos técnicos. Então, nós podemos utilizar o sistema de irrigação e outro sistema também é o sistema de cisternas, que é muito usado em áreas de pouca chuva, né? Porque eles utilizam o armazenamento da água de chuva e açudes também. São lugares que eles escavam e tem todo um processo e fica parecendo uma lagoa, mas que aproveita e que tem o rendimento da água de chuva também. É uma forma de você acumular e ter água para irrigação também. Uma outra influência é do solo e do relevo na agricultura. O relevo é um elemento importante para o desenvolvimento da agricultura, para a prática agrícola. Os terrenos planos são melhores, pois facilitam a mecanização, principalmente em lugares que passam tratores, aquelas mesmo as máquinas mais rústicas que ainda usam o arado, né, que é a pessoa mesmo que conduz o arado, e lógico que em solos mais planos é muito mais fácil fazer isso. A fertilidade de um solo se refere à concentração de nutrientes que tem esse solo, que pode ser absorvido pelas plantas. Isso é mais comum nas áreas planas. Em áreas íngremes, os solos geralmente são mais rasos e sua camada superficial se perde com a água da chuva. Quer dizer, se você for tentar plantar num lugar que ele não é reto, ele é disforme, o que vai acontecer? A chuva, ela também tira esses nutrientes da terra. E aí sua agricultura não vai ter muito sucesso, ou vai se produzir numa quantidade bem pequena, ok? Quando o solo é de pouca profundidade e apresenta quantidade insuficiente de nutriente, ele precisa de adubação artificial para o pleno desenvolvimento das plantas. Os solos ricos em argila e areia também necessitam ser corrigidos, pois a argila em excesso dificulta a absorção da água pelo solo. Em solo arenoso, a água escoa com grande facilidade para camadas mais profundas e possibilitando sua absorção nas raízes da planta. Então, vocês perceberam como que o solo é importante? Dependendo do tipo de solo, com certeza a agricultura feita naquele local, ela pode ser uma agricultura rentável ou não, porque dependendo do solo, você vai perder os minerais e não vai ter absorção suficiente da água. E isso pode acarretar no desempenho, no desenvolvimento da agricultura no local. No Brasil, há solos particularmente férteis, como o massapé e a terra roxa. O massapé é encontrado na zona da Mata Nordestina, onde a cana-de-açúcar é cultivada desde o período colonial. Já a terra roxa, existente sobretudo no oeste de São Paulo e no norte do Paraná, foi historicamente utilizado para o cultivo do café. Na atualidade, também sustenta plantações de cana-de-açúcar, laranja, soja, entre outros. Entretanto, cerca da metade dos solos brasileiros não é inteiramente adequado à prática agrícola e por isso requer técnicas especiais para serem aproveitadas. Então vocês repararam como a tecnologia ela veio para suprir uma coisa, por exemplo, que o solo não tinha, e a tecnologia ela veio para estudar essa terra. Os engenheiros agrônomos, antigamente não se tinha engenheiro agrônomo. Na realidade, eram as pessoas que sabiam de cultivo e passava de pai para filho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos pessoas especializadas que fazem estudo daquele solo e, através desse estudo, eles conseguem identificar se aquele solo vai ser fértil ou não. E aí, o que precisa aquele solo para que ele se torne fértil? Porque hoje nós temos muito avanços. Nós temos adubos, nós temos vários tipos de elementos que pode tornar aquele solo fértil também, ok?
No Brasil, muitos produtores empregam técnicas de cultivos adequados, o que representa um dos sérios problemas da agricultura. Para limpar o terreno, depois de uma colheita e recompensar a lavoura, por exemplo, alguns agricultores costumam praticar a queimada. Embora as cinzas sejam ricas em potássio, que é um bom fertilizante, em especial para a lavoura de milho, o problema é que esse fertilizante esgota rapidamente após algumas colheitas. Em consequência, o solo empobrece. Por causa das queimadas, isso é muito utilizado na cana-de-açúcar. Depois que colhe, eles põem fogo. Quer dizer, apesar das cinzas ela ter minerais, elas se escassam. E aí o solo onde foi feita a agricultura daquele produto, o que acontece? Ele acaba ficando pobre. Ele, com o passar do tempo, ele não dá mais nada. Aquele solo fica improdutivo, ok? O solo pode ser prejudicado ainda pela chuva associada à falta de vegetação. Em algumas áreas de relevo em declive, onde a cobertura vegetal que protege o solo é retirado, o escoamento da água da chuva intensifica a erosão, formando grandes sulcos no terreno, as vossorocas. As vossorocas, olha isso aqui. Essa página aqui, ela mostra, ó, vocês estão vendo aqui nas encostas? Como foi retirado a vegetação dessas encostas, o que acontece? Aqui, quando vem a água de chuva, ela vai fazendo fendas e vai desmoronando, vai criando água, o solo fica encharcado e acaba descendo toda essa terra. E aí, esse solo aqui, ele fica com erosões. Isso é o que acontece hoje com as grandes construções nas cidades urbanas. O que aconteceu com a gente? Eles impermeabilizaram tanto o solo com asfalto, com pedras e tudo mais. Com pedras ainda, o asfalto, o solo, as vias, ela não fica impermeabilizada, porque tem os vãos da pedra que a água escoa por ali. Mas no caso dos asfaltos, o que aconteceu? Fizeram-se o asfalto na cidade, e aí esse asfalto, e sem nenhum solo para puxar essa água, acontecem as inundações. Os nossos rios, que antes eram livres, foram muitos canalizados, e outro foi feito um estreitamento do rio. Eles construíram rodovias, e aí o rio, ele não suporta aquela quantidade de água e acaba enchendo e transbordando. Quando ele transborda, ele vai para onde? Ele toma conta do que era dele antigamente. E aí é onde há as inundações, que hoje a gente vê casas totalmente inundadas, córregos, porque os córregos eles ainda fizeram pior. Muitos deles foram canalizados e com essa canalização eles acabaram destruindo o fluxo normal dos córregos, que era para ir para o rio. E aí acaba enchendo e transbordando também nas casas das pessoas, ok? Aqui tem perguntas, atividade, eu gostaria que vocês respondessem na segunda aula. Aí vocês respondam essas perguntas, ok? E eu gostaria também que não era só responder as perguntas. Esse livro que a gente vai trabalhando com vocês, todas as vezes que a gente trabalhar, volta lá desde o início, no início do capítulo, e leiam novamente. Porque é muito mais fácil. Eu estou acompanhando a apostila para ver se fica mais fácil para vocês acompanharem. Mas é bom vocês irem lá desde o início da apostila, voltar e ler tudo novamente, ok? Tchau, fiquem com Deus. Beijo.